olhar de misericordioso. Nos ajude nessa transição ministerial, porque demoramos bastante tempo para aceitar o que o Senhor queria. Adequa cada membro a essa nova dimensão. Traz aqueles que não entendem, que não conhecem, a querer entender, a querer conhecer. Muitos aqui já fizeram células, já participaram de igreja de células, mas nós queremos pedir uma unção diferente, uma unção poderosa, a unção do aprisco, a unção da morada das ovelhas, da casa do Senhor, a unção do bom pastor, a unção de Jesus. Cuida de nós, cuida das nossas lâmpadas, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que nunca falte o azeite na nossa botija, e que possamos viver sobrenatural, que possamos viver o seu propósito na terra. Nós e nossa família abrimos as portas para que o Senhor Jesus entre na nossa casa, nossa morada permanente. Eis-nos aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, ó Deus. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, já não quero ser.
pretende apagar a luz. É porque ela ora só de luz apagada. Aleluia. É melhor a luz, Senhor. Amém? Faz, porque tem que falar. E eu sei que o Senhor vai falar no nosso coração, amém? Quem crê nisso? Eu quero que cada um vai pegar esse balão, vai encher um tamanho normal e amarrar, tá bom? Um tamanho que você achar bom aí. Precisa ser grandão, nem pequenininho. É um só. Todo mundo ganhou? Todo mundo vai encher um tamanho assim, tá bom, tamanho assim. Aí você vai amarrar, porque nós vamos fazer uma brincadeira. Tá por aí? Não vai encher não. Amarra. Deixa eu só fazer um inicinho pra você. Você já aprendeu? Deixa eu amarrar pra você. Segura aí. Todo mundo encheu? Então nós vamos ficar em pé, com cada um com a sua bexiga. Balão, né? Aqui é balão que fala. E a brincadeira é o seguinte, irmãos, vou explicar. Você vai ter que ir rebatendo ela assim, ó, sem deixar cair. Cada um vai estar jogando a sua, assim, ó. Igual criança brinca, mas você não pode deixar cair. Entendeu? Aí todo mundo pode ficar à vontade, jogando. Cada um cuidando da sua. Irmão, volta, joga esse tem alto, não é pouquinho não. Tem que jogar lá no alto. Vai jogando. E aí vai acontecer o seguinte agora, ó. Presta atenção. Não deixa cair. Eu vou começar a falar o nome da pessoa e vou pedir ela para sentar. E aí a bexiga dessa pessoa também não vai poder cair. Quem entendeu o que eu falei? Eu vou ir falando o nome de alguém, vou falar assim, ó, exemplo, Iane, senta. Aí, quem está do lado, os irmãos, vai ter que também manter, não vale assim, manter o balão do colega, entenderam? Entendeu, Araújo? Entendeu, Anjo? Vai começar, hein? Eu vou falar o nome de alguém e pedir para sentar. E esse alguém não vai pegar a sua bexiga. E os outros que estão aqui vai ter que também manter a dela subindo, entendeu? Você não vai deixar o do colega cair também, Anjo. Então vamos lá. Iane, pode sentar. Isso, tem que ir ajudando. Vai, não pode segurar, vai. Não deixa cair. O irmão Walter, pode sentar. Não pode. Deixa a sua que alguém vai ter que tomar conta da sua. Vai, todo mundo. Os irmãos estão no cantinho, ajuda dos outros. Irmão Luiz, pode sentar. O irmão Luiz. Aí. Vai, tem que manter, ó. O que caiu não pode pegar mais, não. Tem que manter todo mundo em pé. Vai, irmã Darli, pode sentar. Vai. Irmã Vanderleia, pode sentar. Gente, não deixa cair. Quando cair, não pode pegar mais. Não, mas não pode deixar cair. Irmã Sil, pode sentar. Não deixa da Sil cair. Ó da irmã cair. Não deixa. Vai. Vocês estão até saindo bem. Está saindo bem. Eloá, pode sentar. Ó, o Luiz pegando tanto ali, ó. Irmão Isaías, pode sentar. Pastora Daniela Araújo, pode sentar. Não, deixa cair, gente. Segura.
O irmão aqui pode sentar? Vai, Luiz. 4, 5, 6. Vai, Luiz. O irmão Luiz pode sentar e a irmã pode sentar. Irmãos, o que que essa dinâmica? O que essa dinâmica nos mostra? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Então nós sabemos que cada um aqui faz parte deste corpo e tem uma função, tem um propósito, amém? E estarmos aqui unidos e cada um fazendo a sua função vai fazer com que o corpo funcione. Isso se todos estiverem ligados na cabeça, não é isso? Mas o que nós vimos aqui, quando o corpo perde um membro do corpo, perde a função, fica doente, o que acontece? Acontece uma sobrecarga nesse corpo. Quem já viu a pessoa que tem 2 rins, um para, o que vai acontecer? O outro vai ter que fazer funcionar os outros. Isso é o corpo de Cristo. Quando um adoece, quando um cai, quando um fica fraco, ele vai ter que cuidar do outro. E foi o que fez aqui, a todo mundo tentando segurar, não foi? Mas o que é o interessante disso? É que somos um corpo e temos que estar todos unidos em Cristo para que haja funcionamento. Isto é ser igreja. E o que uma célula traz de ideia? É que não é só ir à igreja. O ir à igreja somente e voltar é algo muito cômodo e algo muito raso, mediante aquilo que Deus nos escolheu. Porque se nós somos membros, existem funções que se você fizer, você vai aliviar o outro, você vai ajudar o pastor, você vai ajudar o corpo. E se você neste corpo vê que alguém está doente e você ir lá e também usar da sua força e ajudar o irmão, vai o quê? Vai funcionar, não é verdade? Então eu quero ler aqui o versículo que me trouxe essa dinâmica, que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, que diz assim: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E Efésios 4, 15 e 16 diz: Antes, seguindo a verdade em amor, diga comigo, antes, seguindo a verdade em amor. E agora eu pergunto, quem é a verdade? Jesus. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o crescimento do corpo para a sua edificação em amor. Deus não chamou a igreja para viver dividida, para viver parada ou sozinha. A Bíblia diz que somos o corpo de Cristo. Assim como o corpo possui vários membros com funções diferentes, também somos nós na igreja. Cada pessoa tem valor. Cada pessoa tem propósito e cada pessoa tem função. Cristo é o cabeça e nós somos os membros deste corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você, irmão Walter, faz parte do corpo de Cristo. Você, Sil, Iane, qual que é o seu nome, irmão? Flávio? Irmão Flávio, Adi, Mandarli, Vanderleia, pastor, todos nós fazemos parte do corpo e temos uma função. E quando cada membro funciona ajustado, alinhado, como lemos aqui em Efésios, em Cristo, isso vai trazer o quê? Crescimento para o corpo de Cristo, onde teremos
saúde espiritual, onde teremos forças e onde nos tornaremos uma bênção na mão do Senhor para fazer o quê? Continuar fazendo com que o corpo de Cristo cresça, buscando aqueles que ainda não estão ligados na videira, buscando aqueles que ainda não conhecem. E o mais lindo que a gente vê aqui é que você vê que quando você machuca algo, quando você cortou aqui, se você cortou a sua mão, o que vai acontecer? Imediatamente a sua outra mão vai vir ajudar, não é assim? Vai vir tentar ajudar. Isso é o corpo de Cristo. Então, que a gente possa crescer em unidade, em amor, entendendo também que você tem uma função. A nossa, eu até lembro de uma frase que o Yuri, sempre, irmãos, assim, antes de começar, né, o ministério, sempre eu falava: Yuri, você tem um chamado? Ele: eu tenho, mas eu tenho chamado de ser membro. Ele falava, eu falei: então pronto, o membro tem uma função, meu querido. Vai orar e buscar a função. Mas eu sempre falava: não, meu chamado é ficar no banco, ser membro. E não é, cada um tem uma função. Membro tem função. Só de ser um membro ele tem função. E aí aqui, para terminar, diz assim, ó. Vocês entenderam? Não é chegar na igreja, buscar por você, pela sua família e ir embora para casa. É muito mais além que isso. Muito mais o que ensinaram para nós a vida toda. Você tem que ir lá na igreja, buscar para você, para a sua família, está bom? Está errado. Porque Jesus escolheu que a gente fosse testemunha dele. E testemunho de Jesus, você sai falando. Você sai mostrando que Jesus é na sua vida. Prospera para provar que Jesus faz você prosperar. Você é curado para provar que Jesus cura. Está entendendo? Você tem um argumento sólido sobre a fé para provar que Jesus te deu fé. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, a única Bíblia que alguém vai ter em mãos é você. Talvez você vai ter encontros ou alguma oportunidade com alguém que aquela seria a única oportunidade dela diante da Bíblia, diante da igreja, diante de algo que vem de Deus. Então, nós temos uma responsabilidade muito, muito grande. Não podemos aceitar o Senhor Jesus e ficar acomodado em uma vida de não fazer nada. Não pode. Porque não é sobre ir, é sobre ser a igreja. É sobre fazer se cumprir o propósito e a vontade de Deus. Ele disse: ide e pregai a toda criatura. Amém? Então eu quero finalizar aqui dizendo: você faz parte do corpo de Cristo. Deus te colocou no lugar certo e te deu um propósito. Talvez alguém ache que é pequeno ou sem importância, mas Deus vê cada membro com um grande valor. O corpo só funciona bem quando cada parte cumpre a sua função e permanece ligado à cabeça, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Deu para entender? Cada um aqui é importante. Irmãos, e a Bíblia diz algo que é tão lindo, porque antes, né, todos sabem que antes só o sacerdote, né, tinha acesso ao Santo dos Santos. A Bíblia nos conta que era uma vez no ano, ele subia no Santo dos Santos, e ele tinha de subir com uma corda, né, na cintura, porque se ele subisse ali em pecado, ele morreria. E aí não poderia outra pessoa subir lá, tinha de alguém tirar. Então, isso era restrito, mas a partir do momento em que Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou. E hoje nós temos livre acesso. Então eu quero te dizer nessa noite, eu quero que você ouça isso e que isso marque você. Você hoje é um sacerdote. Você hoje tem a sua função de cultuar a Deus, de fazer um culto a Ele, de ser uma pessoa que louva a Ele, não dentro da igreja somente, mas em todo lugar. Aonde você estiver, você é um sacerdote.
Você precisa adorar, louvar, honrar com toda a tua vida, com todo o teu ser. Não é só em igreja, irmãos. Ir à igreja é muito importante, é comunhão, mas só ir não vai salvar ninguém. Você precisa entender que você faz parte disso, que você é um membro amado, onde Jesus olhou e te chamou. Se você hoje está aqui, é porque o Senhor te chamou. Se você hoje entrou neste lugar, é porque existe algo que o Senhor tem para que você faça. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Então, essa transição que nós estamos nos submetendo hoje, não vai nos impedir de sermos a cada dia libertos de tudo que oprime. Libertos de nós mesmos. Hoje eu estava no monte de manhã e eu orava a Deus: liberta-me de mim. Eu quero ser a sua morada. Igual aquele louvor, né? Quero ser a sua casa, eu quero ser a habitação do Senhor. Porque eu estava ouvindo uma história de um pregador de 1935 até 39. Esqueci o nome dele, que é americano, então não sei falar inglês não, amém? Não sei falar inglês. E esse pregador, só sei que o primeiro nome dele é Brian. Ele era tão ungido, irmãos, tão ungido, que a história do legado que ele deixou, ele passava onde ele pregava, e ele era muito simples, uma pessoa muito simples. Você vê o que Jesus falou para nós, eu citei mais cedo. Ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então Jesus quer que a gente aprenda a ser mais simples possível. Falei também da arrogância. Que adianta a pessoa achar que tem alguma coisa? Que adianta a pessoa achar que porque ela conquistou alguma coisa, ela tem que menosprezar, ela tem que humilhar, ela tem que tratar mal ou com indiferença o outro? Porque um dos grandes mandamentos é isso: amar o Senhor e o próximo. O próximo é o próximo. Tem que amar como você mesmo. Então, se todo mundo sabe que vai para o mesmo lugar e que tudo que conquistou na vida vai ficar aí, a pessoa tem que ser mais simples, mais humilde. Uma pessoa tem que ter empatia, tem que ter amor, tem que ter solidariedade, tem que estender as mãos, tem que fazer acontecer. Então esse pregador, ele era muito simples, só que ele tinha uma unção que até as crianças, quando iam no culto dele, tinha visão aberta. Fala, visão aberta. O que é visão aberta, pastor Daniel? A visão aberta é você ver o mundo espiritual. Fala assim: o mundo espiritual é real. Existe o mundo espiritual. Então ele começava a pregar, as criancinhas, todas as crianças, começava a ver anjos. Via anjos voando, via anjos sobre a cabeça dele, via anjos do lado. E as crianças falavam. Isso em 1900 e pouco. As crianças falavam: olha o anjo, angel. Aí eu sei, angel. Olha o anjo. E todo mundo deslumbrava. Acontecia que esse homem passava, as pessoas não entendiam, mas eram tomadas por uma glória, que eles sentiam o corpo empurrar, e a dobra da perna do joelho aqui se dobrar. E as pessoas relatavam que não sabiam o que estava acontecendo, mas que um peso mandava eles se curvarem. A unção. E quando alguém começava a querer esse homem, querer falar que era ele, ele falava: não sou eu. É a presença de Deus que está aqui. É a glória de Deus. E um homem viajava o mundo todo pregando, porque ele é o antecessor de vários famosos, como Billy Graham, T.L. Osborne. São pessoas que têm livros e são conferencistas, que esse cara que vai para a África e prega o evangelho e milagre acontece. Esse cara é um dos primeiros. Depois dele que vieram esses famosos. E a humildade dele era tão grande que quando ele viajava para outro país,
para outro lugar, o pessoal queria dar uma oferta exorbitante para ele, por ele ter viajado, por ele ter se disponibilizado, por ele estar ali naquele lugar pregando para as pessoas, os milagres acontecendo. O relato que eu li, que eu assisti, diz que ele não aceitava. Ele aceitava só aquela ali que dava para ele voltar para casa, só aquela oferta ali que dava para ele comer um tempo, mas ele não aceitava nada que era exorbitante. Coração no Senhor, a vida em Deus. O que a gente tem de lição com tudo isso? Deus quer te dar uma unção diferenciada. Estou te falando em nome de Jesus. Deus quer que você faça diferença no meio da sua família. Deus quer que você faça diferença no meio dos seus colegas de trabalho. Deus quer que você seja luz nas trevas, sal da terra. Deus quer que aonde você passar, as pessoas ficam admiradas com a presença de Deus na sua vida. Não para sua exaltação, mas para instigar as pessoas a quererem em Deus. Instigar as pessoas a buscarem a Deus. Porque você não está vivo por um acaso, você é obra de Deus, com propósito de Deus. Olha para o lado e fala assim: nunca foi sobre nós. Fala para alguém, fala. Nunca foi sobre nós. Esquece, irmão. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. É sobre Ele em nós. É o plano dele para nós na terra. É o que Deus estabeleceu sobre nós. Por que Ele quer te ajustar? Por que Ele quer te colocar como igreja, sendo igreja? Por que Ele não quer mais que você fique naquela mesmice de vai para o culto, recebe a sua bênção e some? Vai para o culto, busca por alguma coisa da sua vida, da sua família e pronto, acabou. Não, Ele vai te honrar, vai te abrir portas, vai te surpreender. Estou profetizando. Vai te dar condições de prosperar, Ele vai te curar, vai te restaurar, mas para a glória dEle, para que Ele seja conhecido em você. Ele quer que você transmita a glória dEle. Deu para vocês entenderem até agora? Antes da gente entrar na palavra, eu queria que você se apresentasse para quando alguém encontrar com você no BH, ou no Marte Minas, ou na Pampulha, no Mineirão, te dê paz do Senhor. Amém, Jesus? É o que ela falou. O corpo bem ajustado, totalmente. Porque tem gente que encontra com o irmão que viu na igreja, passa do outro lado do corredor no BH, só para não trombar e cumprimentar. Então vamos começar daqui para lá, tá? Começa daqui e vai andando, até chegar em mim. Aí eu me apresento também para quem não me conhece. Já falei meu nome, né? Começo com você. Meu nome é Vanderlei, moro no São Benedito mesmo, na rua Ubirajara, 56. Não, aí não. Meu nome é Darli, eu moro no Belo Vale. Meu nome é Gislene, eu sou filha da Darli, no Liberdade. Meu nome é Flávio, moro no Liberdade. Meu nome é Aline, moro no Imperial. Não é longe não, gente, vocês vão gostar. Meu nome é Yane, eu moro no Cristina. Meu nome é Alinha, eu tenho 15 anos, sou filha da Alinha e eu moro no Imperial. Meu nome é Walter, moro em São Benedito. Meu nome é Sil. Mas S. Denise é muito difícil, então é Sil mesmo. Sou esposa
esposa do Val. Eu moro ali, ali pertinho. No São Benedito. Boa noite, meu nome é Weidice, moro no Castanheira. Eloá, moro Meu nome é Andréia, eu moro no Cristina C. Boa noite, meu nome é Alexandre, moro no bairro Imperial, Santa Luzia. Maria, pai, irmão. Pessoal da igreja com a paz do Senhor. Meu nome é Isaías, eu moro aqui no São Benedito mesmo. Sou irmão espiritual e de sangue do Luiz. Meu nome é José Luiz e moro no Palmital. Meu nome é Luiz e eu moro no Cristina C. Sou Daniel, nasci à meia-noite, não tenho medo de assombração. Sou pastor aqui, com muito orgulho. Já tem 15 anos que estamos aqui firmemente em Santa Luzia. E hoje começa uma transição ministerial, onde nós vamos ajudar muito mais pessoas e vamos poder ser bênção na vida de um monte de gente, principalmente ser bênçãos na nossa própria vida. Amém, Jesus? Então nós vamos aqui dar sequência, que nós vamos receber agora uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Daqui a pouco nós vamos ter a oração de intercessão, quebra de maldição. Nós vamos fazer oração forte. Se Deus mandar, nós vamos impor a mão. Se Deus mandar, nós vamos fazer tudo conforme seria no culto da libertação. Aliás, isso é importante. A Bíblia fala assim, ó, cordão de 3 dobras. Repete isso. Não se romperá. É como se fosse 3 pessoas unidas em oração. A Bíblia diz que aquela oração tem tanto poder que ela não se rompe. Amém, irmãos? A oração tem poder. Abra a Bíblia aí. Filipenses capítulo 4. Filipenses, lá no Novo Testamento. Depois de Gálatas vem Efésios, e depois de Efésios, Filipenses. Tem um monte de Bíblia ali para quem quiser. Pega ali, Valtinho. Naquele banco, um desses bancos aí, tem um monte de Bíblia ali. Acho que é lá na frente. Tem Bíblia no celular aí, gente? Você vai ler o capítulo 4. Todo mundo pode participar, tá? Versículo 4. Filipenses 4, 4. Aí, ó, o Valtinho espalhando Bíblia para todo mundo. Quem precisa de Bíblia? Filipenses 4, 4. Eu vou ler na tradução dessa Bíblia minha aqui, tá? Mas é a mesma coisa da sua. Filipenses 4, 4. Posso ler? Pode, gente? Pode ler ou não, Brasil? Filipenses 4, 4 diz assim: alegrem-se sempre no... Novamente eu digo, alegrem-se. Alegrem-se. Seja... Aqui está outro jeito. Fala aí, Ana, como é que está aí? Seja
a disciplina de vocês. Conhecida, aí está o quê? Moderação, cuidado, disciplina. O que mais está dizendo a outra Bíblia aí? Seja vosso o quê? Equidade. É diferente de iniquidade. Iniquidade é erro, equidade é acerto. Então seja a vossa moderação. Vou falar algumas coisas que significam. Seja vosso exemplo, seja a vossa oração, seja vosso bom siso, seja a vossa boa reputação conhecida diante de todos os homens. Aí vem, versículo 6. 6? Tá, é o final, né? Perto está o Senhor. Vamos parar aqui para a gente dar uma estudada. Então, primeira coisa está escrito: sejam sempre satisfeitos, alegres, de bem com a vida no Senhor. Então, a motivação, eu começo, depois nós vamos conversar. A motivação que me leva a ser feliz não estão em coisas. A razão da minha alegria não estão em pessoas. Porque pode ficar rodeado de pessoas, ainda vai estar vazio. Pode ter o dinheiro que o mundo possa dar, ainda vai se sentir vazio. Exemplos, nós temos um monte. Um monte de gente rica que daria tudo que tem para ter alegria verdadeira. Eu vi esses dias o testemunho daquela cantora. Ela é filha de uma cantora bem famosa da velha guarda. Posse, não sei o que lá, Posse. Fala aí o nome dela. Zizi Posse é a antiga. A filha dela agora, Luísa Posse. Famosona, Luísa Posse. Ela dando testemunho que Deus tinha pegado ela por dentro, porque ela sentiu um vazio, ela sentiu uma falta de alguma coisa, e lá no quarto dela, ela buscando, e Deus veio, se manifestou, e entrou para dentro dela, começou a querer conhecer Deus, conhecer o Evangelho e se transformou. Hoje ela é convertida. A filha da Zizi Posse, a Luísa Posse. E uma coisa que ela falou lá no testemunho dela, no depoimento dela, que me chamou muita atenção, é ela dizer que ela hoje é feliz. Com Jesus ela tem felicidade. E ela falou isso lá no café da manhã com a Ana Maria Braga, ou seja, a rede nacional, todo mundo vendo. E ela dando testemunho de Jesus. Olha o propósito. A alegria verdadeira não estão em coisas, não estão em pessoas. Se você não tiver a razão de viver, que é Jesus, Jesus é a vida verdadeira. João 14:6. Na verdade, eu vos digo, eu sou o caminho. Só caminho? Sou a verdade. O que mais? E a vida. Quer ter dias felizes, quer ter prazer, começa a querer ser feliz no Senhor. Outra vez eu vos digo, outra vez eu vos digo, alegrai-vos sempre novamente eu digo, alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é o que nos sustenta, é o que nos renova toda manhã junto com as suas misericórdias. Vocês sabiam dessa que eu vou falar agora? Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos com esse mundo? É a misericórdia de Deus que se renova todo dia, 00:01. 00:01, ou seja, um novo dia, ela está novinha para você desfrutar da misericórdia de Deus. É para você nascer de novo todo dia. Por isso que amanhã não pertence a nós, amanhã pertence a Deus. É para você nascer todo dia. Você ter uma nova chance todo dia. É a misericórdia de Deus que sustenta para a gente não ser destruído.
igual eu passei pelo câncer. O que não deixou o câncer crescer, tomar conta do meu corpo, do meu organismo, o que não deixou o câncer me matar foi a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que sustenta a gente todo dia. Faz você levantar todas as manhãs e abrir seus olhos e perceber que você está vivo. E poder viver aquele dia. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, alegre-se no Senhor. E seja o seu proceder, o seu comportamento, a sua maneira de viver notória, conhecida por todos, porque perto está o... Por que eu devo andar de uma maneira que satisfaça Deus, que agrada a Deus? Por que eu devo ter comportamentos de uma pessoa que tem Deus na vida dela? Porque tem pessoas por perto que estão precisando conhecer esse Deus. Tem pessoas perto de mim no meu trabalho, tem pessoas perto de mim na minha escola, tem pessoas andando do meu lado na rua, tem pessoas na fila do banco, na fila da lotérica, eu não sei. Mas você é o carta viva de Jesus. Você é uma pessoa que as outras pessoas querem ver Jesus. E a gente não tem noção, mas tem muita gente de olho na gente. Parente nosso, igual por exemplo, você veio aqui hoje. Alguém vai descobrir que você veio na igreja hoje. E a primeira coisa que aquela pessoa que descobriu que você veio no culto deseja é ver algo. Alguma mudança. Alguma transformação. Eles querem perceber que alguma coisa boa te aconteceu no culto. Eles não vão falar, é claro, eles não vão expressar isso para vocês, mas eles vão ficar de olho para ver se você mudou alguma coisa. Porque se eles conseguirem observar que houve alguma mudança, seja mínima, vai empolgá-los. É como se você estivesse plantando a semente neles, fazendo aquela semente crescer em desejos de estar com Deus também. Porque você buscou e você encontrou. Quem está entendendo? Então, a alegria que você tem que buscar todo dia, ou seja, sempre, é alegria em Deus. Aí eu quero passar a bola para vocês. O que te alegra em Deus? O que te satisfaz em Deus? O que te inspiraria em Deus para você ficar satisfeito? Porque alegria significa satisfação. Uma pessoa insatisfeita, ela é triste. Mas uma pessoa satisfeita, ela é alegre. O que te alegraria no Senhor? Uma resposta de oração? A mão de Deus operando alguma coisa na sua vida? Só o que te satisfaz em Deus é o que Deus pode te dar? Se for isso, você é muito pobre espiritualmente. Porque só de você ser sustentado em vida por Deus já tinha que te dar alegria. Pergunta para quem passou por um câncer. Pergunta para quem quase morreu no leito de dor. Pergunta para uma pessoa que está com os dias contados. O que é a vida para ela? O que é que te alegra no Senhor? Porque você tem que estar alegre no Senhor sempre. Está com dinheiro no bolso? Se alegra no Senhor. Não tem nada? Se alegra no Senhor. Conquistou alguma coisa? Se alegra no Senhor, porque Deus é bom, amém? Mas Deus é só bom porque me deu? Ou Ele é bom porque me privou de ter alguma coisa também? Porque a porta que Deus abre, ninguém. E a porta que Deus fecha? Então, tanto dar como retirar, vem de Deus. É Deus cuidando. É Deus zelando pelo seu povo. Porque Deus trata a gente como a gente procura tratar o nosso filho. Você dá tudo para o seu filho? Tudo que seu filho quer, você dá? Se você for um pai zeloso, uma mãe zelosa, você vai saber o que você vai dar para o seu filho. Você não vai entregar tudo para o seu filho. Compreende? Então você vai
migrar. Você vai trazer algo que vai ser bom para ele, não algo que vai destruí-lo, que vai ajudá-lo a ficar mais triste, que vai cooperar para a destruição dele. E Deus é muito mais sábio que a gente. Então vamos lá. O que é que te alegra no Senhor? Aqui mesmo. Vamos ler. Leia, Vanderné, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. A melhor coisa que o homem pode ter é a presença de Deus. Eu fico imaginando, se não é Deus na minha vida, porque no trânsito, quantas vezes o Espírito Santo de Deus me deu livramento. E eu tenho uma coisa para falar, Deus me concedeu, porque tem muita gente mesmo, muito crente, que do nada ele se pega cantando música mundana. Do nada, vem na mente dele e começa a cantar. O mais interessante é que o diabo, ele tenta imitar o Senhor. Quantas vezes que o Espírito Santo me trouxe uma palavra, um hino, e logo na frente eu vi um grande livramento, ou seja, o Espírito Santo veio me trazendo à memória aquilo que eu tinha aprendido. Imediatamente eu vi a mão do Senhor, que condizia muito com aquele versículo, com aquele hino que o Senhor me trazia. E eu tive também a experiência de quando eu vim para essa igreja, e o pastor Daniel foi até a minha casa, e eu estava desviado há muito tempo, tentava várias igrejas e não conseguia me levantar de jeito nenhum. E através dessa igreja eu consegui reconciliar e hoje ser um servo do Senhor. Já tem um bem tempo, eu não sei calcular não, mas tem muito mais. E aí, uma coisa que eu custei me libertar era de música mundana. Adorava cantar música sertaneja. E eu percebi que todas as vezes que eu cantava lá no meu trabalho aquelas músicas de sofrência, eu sofria aquilo dentro da minha casa. Eu comecei a observar aqui, falei, misericórdia, Deus, eu preciso me libertar disso. E Deus me concedeu a libertação. Hoje eu sou livre, graças a Deus. Parece besteira, mas a alegria é sua. Ou seja, seu prazer, alegria é prazer. Tem que estar no Senhor. Vou virar um crentão. Não estamos falando de virar crentão. Porque se você fosse santo, Deus te recolhia. Que aqui não é lugar de gente santa, não. Nós estamos no miolo da cobra. Quem está entendendo? Você lida com gente estranha todo dia. Gente endemoniada te persegue sem conversar com você, sem nunca ter batido um papo com você. Tem ódio mortal. Se pudesse, te esganava. Você está aqui, na terra. Então aqui não é lugar de gente santa, não. Aqui é lugar de se santificar. E é isso que a gente está trazendo para vocês aqui hoje. Santificar na palavra é querer se alegrar no que Deus é. Não só no que Ele pode dar. Eu estou te dizendo, Deus pode fazer milagre. Hoje, nesse culto, Deus pode transformar a sua vida. Dar água para o vinho. Só que não é isso que tem que te alegrar. Não é só isso, né? Não é só isso que tem que ser motivação de você estar aqui hoje, não. Você tem que entender que a motivação que te trouxe aqui hoje é o próprio Deus. É o próprio Senhor que te trouxe aqui. Por quê? Porque Ele te ama. Isso já basta. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho, ou seja, o seu único filho, para morrer por nós. Que amor é esse? Que amor é esse que somos tão pecadores e mesmo assim Ele recebe a gente? Ele recebe a gente. Você pode pecar, é grave, tá? Você pode pecar agora, consciente. O diabo vai te arrebentar.
vai te humilhar, vai dizer que você não é digno, vai fazer alvoroço. Mas se você chegar diante de Deus sujo daquele jeito e abrir seu coração em uma oração, sei lá, de 5 minutos, uma oração rápida, mas você abrir seu coração, você é perdoado. Você é limpo na hora. E o mais lindo, ele te traz para o caminho novamente. Começa a te honrar tudo de novo. Deus é assim. O nome disso é graça. Favor sem merecimento. Você não merece. Eu não mereço. Mas a graça basta. Então, o que te dá prazer no Senhor é estar com Deus junto de ti, na tua boca e no teu. Ainda no versículo, gente, eu vejo uma revelação grande, porque na minha Bíblia está falando assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está. O Senhor, Ele está perto daquele que está triste. Sim, Ele vê consolo. Mas a alegria e o amor, a vida de alguém, mesmo aquela pessoa que está ali, que está triste, quando você está alegre no Senhor, a presença do Espírito Santo contagia. E aquela pessoa que está triste recebe ânimo. Então a presença do Senhor tem o poder de fazer isso. Às vezes, pode observar, eu sei porque eu sou muito alegre. E eu tenho motivos assim para poder estar cansada, estar triste, estar chorando, quem me conhece sabe, mas eu sou muito, porque eu sei assim do zelo que Deus tem na minha vida, e todo lugar que eu vou, as pessoas quando escutam, né, e vê toda a trajetória, aí pergunta: nossa, mas e assim, de repente a pessoa que estava chorando está sorrindo, e aí a gente está orando e a gente está contando testemunho. Então o Senhor, a presença do Senhor, ele é assim, é maior do que, às vezes a pessoa está triste e ela está brigando, está gritando, está chamando aquilo ali, todo um ambiente, um movimento que afasta o Espírito Santo. E a alegria, o amor, faz com que o Espírito Santo tenha liberdade. Às vezes a pessoa... a liberdade. Então, assim, às vezes a pessoa está ali naquela opressão, rodeada por forças malignas, mas ali a presença do Senhor, a forma de você falar, a alegria do Senhor, aí vai quebrando aquilo e de repente aquela pessoa está te pedindo ajuda e você quebra aquela esfera do mal. Mas só porque fala, eu falo assim. Eu não posso ligar. Eu pedi ao pastor que eu estava sendo perseguido e quando eu andava na rua assim eu achava que alguém estava me seguindo. Aí tinha vezes que eu olhava o retrovisor, achava que o carro estava me seguindo, parava, esperava ele passar. E era. E no meu serviço eu chegava assim, estava passando a pessoa assim, ele olhava para mim assim, eu já achava que ele já queria. Ele me dava falta de ar. Aí eu pedi ao pastor e ele. E não, estou curado, graças a Deus. Na hora. Fez. Você acredita? E no outro dia eu fui trabalhar. E no outro dia eu fui trabalhar, né? Aí eu subi na rua, aí vi um motoqueiro, ficou olhando assim pra mim assim. Eu falei: não, eu sei não, você já. E eu foi no dia, foi um dia antes. Aí no outro dia eu fui trabalhar cedo, né? Que eu tava subindo na rua, o motoqueiro passou olhando assim. Eu falei: aqui não tem isso mais. Fui trabalhar e não teve mais nada. Já repreende. Apareceu. E tava me perseguindo. O diabo, ele não tem poder. Por que eu estou falando?
vamos fazer uns cortes e vamos convidar as pessoas para participar. O diabo, o que ele faz? Ele tem poder mental na gente. Só que ele não tem domínio. Então ele vem e joga, a Bíblia fala que ele joga dardos inflamados. Pegou? Está inflamado, para inflamar a mente. E também setas venenosas. Só que ele não tem poder de sondar a mente da pessoa. Então ele não sabe se eu estou aceitando ou não. Como que ele sabe que está funcionando, o que ele está mandando? Quando eu estou em atitudes. Então pôs na cabeça dele, você está sendo perseguido. Aí começa a olhar para ver se está sendo mesmo. Aí o diabo percebeu que ele respondeu ao pensamento. Está sendo perseguido. Aí o cara olhou para ele de moto, aí o diabo falou, na mente dele, esse cara vai te pegar. Aí você já ficou cabreiro com o cara, já ficou esperto com o cara. E assim foi tomando conta dele, não foi durante muito tempo. Foi desde que quando vocês voltaram de Portugal, não foi? Isso tem quanto tempo você ficou sofrendo com isso? 7 meses sofrendo isso. A mesma coisa, depressão. Se o sofreu com depressão, sabe o que é isso? A mesma coisa, você vai morrer. Você não vai durar muito. Antes de eu ter o câncer, eu estava com depressão. E toda hora o diabo falava, você vai morrer. Vai dar um fulminante. Aí minha prima de 35 anos bebia. Sabe, tinha uma vida louca, minha prima, 35. Varrendo a casa, deu um fulminante, morreu. Minha avó, indo para a igreja, caiu fulminante. Aí o diabo veio e você vai morrer. Você não aguenta mais. Você carregou muito fardo dos outros. Até isso o diabo falava. Você pegou fardo do Valtinho. Você pegou fardo da Aline. E como eu peguei. Misericórdia, Senhor. Como... Você pegou fardo do Alex. E ficava aquele monte de coisa na minha mente. Irmão, eu fiquei ruim. Fiquei ruim. Aí eu me lembro que eu comecei a buscar motivação em Deus e não tinha. Comecei a buscar de todas as maneiras, eu não tinha. Aí eu consegui firmar minha cabeça quando a filha começou a ir para a academia e me chamou para a academia. Quando eu comecei a treinar, que eu vi que era possível, aí eu consegui me erguer e firmar de novo. Mas nesse período, os irmãos sabem, eu nunca deixei de pregar. Nunca deixei de visitar. Nunca deixei de profetizar na vida dos outros. Eu continuava a minha jornada sofrendo. É como se eu fizesse a cicatriz no irmão e eu todo sangrando. Continuei. Mas qual que foi o resultado? Um câncer. Câncer raro, câncer de mama. Por causa de quê? Do engano do diabo naquele período. Aonde eu comecei a aceitar. E querendo ou não querendo, quando você está muito triste, no mundo, não no Senhor, porque no Senhor nós temos que nos alegrar, mas quando você está triste com a sua vida, insatisfeito, quando você não tem prazer em coisa nenhuma, o diabo começa a destruir seu corpo. Aí começa a destruir quem? As células. Aí vem o câncer, irmão. O câncer, na maioria das vezes, surge por causa de célula ruim. E célula ruim é por causa de estresse elevado, pensamento negativo, demônio agindo na vida da pessoa, aí vai ficando desgostosa. Não pensa que não, o diabo age. Começa assim, uma síndrome de pânico, uma depressãozinha, um desgosto, uma inquietude, e o diabo começa a dominar as pessoas. Tem mais alguém que quer falar sobre esse versículo? Esposa? Só mais um. É gostoso, irmão, esse tete a tete aqui. Eu prefiro isso do que um culto tradicional. Porque isso aqui nós conseguimos entender muito mais. E aceitar muito mais o que Deus tem para a nossa vida. Para não demorar, para não atrasar demais. Versículo, pula aí. Vamos pular. Você vai lá pro leite, como estou enxergando nem de óculos, esse último aqui embaixo. 10, leia. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Alegrei-me
Ame grandemente, aí está aí, André. A linguagem da André é a linguagem de hoje, a Bíblia dela. O que está dizendo? Então presta atenção, tá bom aí. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui, esse tete a tete, esse corpo bem ajustado, como diz aquele louvor, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família da fé, isso ajuda demais. Isso dá perseverança. Isso dá continuidade, porque o diabo faz de tudo para que a nossa vida em Cristo Jesus seja oscilante. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu firme, vou servir Jesus para sempre, ora eu não quero saber de igreja, não quero saber de Deus. Essa oscilação que o diabo mais trabalha dentro das pessoas. E esse comportamento nosso aqui, esses minutos na presença de Deus, só trazem para nós benefício. E hoje vamos ficar com isso. Alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é bom. Suas misericórdias duram para sempre, sua vida inteira. E Deus nunca te deixou e nunca vai te deixar. Ele falou que estará com você todos os dias da sua vida. Esteja bom no momento ou esteja ruim no momento, entendam que é só um momento, e esse momento vai passar, e a glória de Deus vai vir sobre aquele que crê. Amém? Quem fala em crer, pode falar. Alegrar no Senhor sempre é olhar para a cruz, porque a cruz é a alegria daquele que conhece verdadeiramente o sacrifício que Jesus fez. E aí a gente precisa decidir viver em espírito, porque dentro de nós está a carne e o espírito. Então, se quando você acorda de manhã, se você acordou mal, eu quero te dizer hoje, você acordou na sua alma. E você não pode viver na alma, você não pode ser guiado por sentimentos ou emoções. Você tem que ser guiado pelo Espírito. E quando nós entendemos isso, a gente entende que é muito além do que sentimentos, do que pensamentos, é algo eterno. É o que você é, um Espírito eterno. E o que Jesus fez já é motivo de alegria, irmãos. Eu falo que aquele que é cristão, que verdadeiramente conhece quem é Jesus, se ele é triste, ele está defamando o Evangelho, porque não tem como ser triste olhando para a cruz e vendo o que Jesus fez. E aí a gente pensa, mas pastora, a vida é tão difícil, passa tanta coisa, passa, irmãos, mas o mais difícil Jesus já fez. Então é motivo de você olhar para ele e ter forças para vencer as outras coisas que temos que vencer aqui. Mas o que era mais difícil, Jesus venceu naquela cruz. Ele se fez pecado, maldição em nosso lugar, para que hoje a gente tenha vida e vida com abundância. Então, por isso aqui diz duas vezes, olha, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aí o versículo 6 está falando sobre o que nós falamos aqui, sobre uma era da ansiedade, das emoções, do desespero de alma, de depressão. Nunca se teve tanto caso disso. Por quê? Porque as pessoas estão esquecendo daquilo que é a verdadeira vida, que é Jesus em nós. E o versículo 6 diz, não fiquem, olha aí o recado para quem tem vivido na alma. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. E o versículo 7 fala, e a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus,
Diga comigo mais forte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Para finalizar, o recado que o Senhor dá para nós em relação à alma, em relação à mente, onde o pastor falou que tudo começa na mente. A mente ela é um campo de batalha. É um campo de batalha espiritual. E se você não vence aqui, irmãos, vai ter problemas, porque vai descer para o teu coração. Quando desce para o teu coração, já vai estar na tua boca. E o que você fala, você planta. As palavras são sementes. O poder, a Bíblia diz, está na língua. A língua tem o poder de morte ou vida. Então é muito sério. Mas aqui, ó, olha o remédio para a mente. Olha o que diz aqui. Em que pensar tem como título aqui. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe algum louvor, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, é isso. Precisamos ter a nossa mente guardada em Cristo. E precisamos entender essa luta que existe dentro de nós. E quando você acordar e você vê que não está legal, está triste, está angustiado, você tem que discernir que você está sendo dirigido pela sua alma. E aí você tem que fazer como o salmista Davi. Dizer para você mesmo: ó minha alma, por que está batida dentro de mim? Por que está preocupada, desesperada? Confia em Deus. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Buscar estas coisas para ocupar a tua mente. Coisas que vêm do Senhor. A palavra de Deus diz: trazei à memória o que te traz esperança. Então, desta forma você vai ter forças. Amém? A nossa irmã aqui, ó. Que dinheiro, gente. Estou com dinheiro. Glória a Deus, ó. Estava dentro da calça, hein? Sinal de que Deus está me prosperando. Fez eu achar aqui, ó. Nem sabia que tinha. Irmãos, que bom ter vocês aqui na comunhão. A irmã, eu tenho certeza que foi Deus que fez ela entrar aqui. No Uber. Rodando. Colega, nós somos colegas. Momento difícil. Meu Deus do céu. Lá vem você olhando onde que... Ainda não tinha ido 7,50. Vou ou não vou?
Vá ouvindo, igreja. Vá ouvindo para aumentar suas fé. Eu estava perto do posto, né, de gasolina, e a gasolina assim acabou, só que eu já tinha um galão dentro do carro. Eu falei assim, não vai dar tempo de eu chegar lá. Eu peguei o galão, aí tô toda cheia aqui de cheiro de gasolina, os irmãos até me perdoam. Aí eu peguei o galão, coloquei no carro, falei assim, eu vou. Aí quando eu olhei no relógio, eu chegaria com uma estimativa de 9h05 e tal, e ela falou que o pastor estaria lá, que era para mim ir hoje, que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. Aí eu vim assim pela fé, aí eu falei assim, aí quando eu cheguei aqui já era 9h, aí eu peguei e falei, dá tempo? Porque foi a única porta que eu achei aberta, né? E se tem outra porta para cá ou para lá, eu não sei, aí eu parei, não sei porque eu não conheço. E tal, e o Senhor preparou pra gente estar aqui. E aí, que o Senhor é bom, pode durar. E o Senhor é aquele que guia, né, a gente, às vezes, sabe, caminhos difíceis, né, nem sempre os dias sóis, isso. E às vezes os dias são nublados e ficam nublados por muito tempo. Mas o Senhor é aquele que o choro dura a noite, a alegria vem pela manhã. E hoje eu acordei assim, bem coisa. E a minha primeira corrida foi com essa serva de Deus. Ela falou, irmã, eu vou orar para você. Aí ela fez, ela falou assim, irmã, Deus vai completar a obra na sua vida, sabe? Deus abençoa a vida dos irmãos. Porque eu entrei aqui, eu tenho passado por muitos processos, pastor, de ansiedade e tudo. Ela falou assim, hoje o Senhor vai completar a obra e vai te libertar por completo. E eu tô aqui e dentro assim que Deus deu, né, na boca assim, dos irmãos. Então Deus abençoe, né? E eu cheguei aqui. Amém. A opressão, a depressão, vem aqui no meio, faz um pouco. Você vê que é Deus que te trouxe para cá, que normalmente Deus usa você para pregar dentro do Uber. Mesmo angustiada, mesmo oprimida, mesmo passando por esse processo difícil, Deus usa você para falar com as pessoas. Mas hoje estava tão complicado para você, estava tão difícil para você, noite difícil que você passou, que Deus usou lá aquela serva de Deus, que Deus abençoe a vida dela. Deus visita ela agora e abençoa a vida dela, para dizer para você, vai na rua parar. Você não tinha noção que era aqui. Deus já preparou para você vir aqui hoje, para te libertar do que te oprime. E como povo reunido, que hoje está começando uma célula. Hoje é culto de libertação aqui. E Deus mandou nossa igreja entrar na visão de célula, para ter isso aqui que você viu hoje, esse tete a tete, essa comunhão. E Deus trouxe nós todos aqui para orar justamente pela vida dessa. Você acredita? Vocês acreditam que Deus reuniu a gente aqui com esse propósito, com essa finalidade? Lembra do que eu falei antes, que o cordão de 3 dobras não se rompe? Vou dizer mais o que a Bíblia diz, recebe isso. A Bíblia diz, se 2 ou 3 ou mais pessoas ligar alguma coisa na terra, em oração será ligado nos céus. Amém, Jesus? Então vem todo mundo, estende a mão para ela. O que Deus fizer na vida dela, através da nossa oração, vai vir em dobro na nossa vida. Querido Deus, nós como igreja, colocamos as mãos sobre essa mulher, essa filha do Senhor. Nós compramos também, meu Deus, com o preço da cruz, carregamos o fardo dela também. Tua palavra diz, carregai o fardo uns dos outros. Eu arranco com essa irmandade, com essa união aqui na terra, com os meus irmãos, todo o peso da alma dessa mulher. Nós desfazemos a obra de macumbaria
de feitiçaria, o trabalho que foi feito para destruir a vida amorosa, para acabar com a vida financeira, para acabar com os projetos familiares, com os planos de família que Deus tem para a vida dela. Meu Deus, ela não veio no lugar errado, ela veio no lugar certo, ela não errou o horário, ela veio no horário certo. Porque o Senhor faz nova todas as coisas. Arranca dela esse peso, essa opressão, arranca dela o passado, arranca dela a angústia, arranca dela, meu Deus, esses pensamentos, arranca a aflição, a dor, tira da nossa irmã. Nós clamamos ao Senhor e mandamos o diabo e sua bagagem, toda a sua trouxa, todo o mal que você causou a ela até agora, em nome de Jesus, sim, todo o mal. Pai, nós ungimos a vida dela. Nós ungimos a vida dela. A palavra do Senhor diz: a unção com óleo despedaça o sofrimento, toda dor, toda angústia, toda depressão, todo pensamento confuso. O Senhor mostra que ela pensou até no que não deve, até naquilo que ela não pode fazer, que está só sobre o seu poder. Ela pensou esses dias, mas o Senhor, em vez de permitir a morte dela, o Senhor traz vida para ela. Ela vai viver sempre alegre no Senhor, porque essa mulher foi escolhida desde o teu ventre, o ventre da tua mãe, e o Senhor deu para ela um nome e chamou ela, e ela não vai mais fugir da ordem, ela não vai mais correr do chamado, ela não vai mais se afastar da fonte da água da vida. Ela vai te servir alegre, e a alegria dela não vai estar em coisas, a alegria dela não vai estar em pessoas. Se ela viver em função de alguém, ela vai viver em função do Senhor. O prazer da nossa irmã estará no Senhor. Como igreja nós declaramos: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Que a luz brilhe em teu caminho urgentemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Recebe essa bênção. Cadê o pano para enxugar? A Vandelé sempre tem um paninho limpo aí. Dá para ela. Vocês estão vendo, Isaías? Está vendo? Nós nos reunimos aqui com um propósito. E esse propósito é isso aí que vocês estão vendo. Ela veio com a convite de uma pessoa desconhecida. Ela teve um monte de percalço para impedir ela de vir. Qualquer um de nós ia falar: não vou não, já é 9 horas. Qualquer um de nós. É ou não é? Ele aqui é Uber também. Qualquer um de nós ia falar: estou cansado, cara. É ou não é, Luiz? Eu não vou não. Mas o Espírito Santo falou com ela: vai. Porque hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Primeiro dia do resto da sua vida. E nossa igreja se chama Aprisco. Sabe o que significa? Lugar das ovelhas. Lugar que cuida das ovelhas. E nós queremos que você volte. Domingo é o nosso culto de celebração. Família da fé. Aí você vai poder conhecer todo mundo. Tá? 7 horas da noite. E eu agradeço a Deus por cuidar tanto de você. O nome disso é cuidado de Deus. Zelo de Deus. Amém? Para finalizar, vamos dar as mãos. Fala aqui para sair. Primeiro, né, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu
já falei que meu nome é Waze Castanheira. Não, lá o lote é meu, que o Senhor me deu, irmãos. Quando eu construí a casa, eu era casada, infelizmente, meu esposo, nós dois servíamos a Deus, mas ele preferiu as outras coisas. Mas o Senhor foi aquele que falou comigo assim, usou um servo de Deus, porque eu caminhei muito tempo nos caminhos do Senhor. E aí, as frustrações da vida, não porque a gente fica frustrado com Deus, mas chega um momento, irmãos, que você olha assim, Senhor, eu subia no monte, eu pregava, eu ministrava a Tua palavra, e cadê o Senhor dentro da minha casa? Porque o meu lar foi destruído, porque o meu esposo, infelizmente, é um livre-arbítrio do homem, mas ele não quis saber das coisas de Deus. E aí, quando ele foi embora, eu não tive mais força, porque eu chegava dentro da igreja, os irmãos, irmãzinha, cadê seu esposo? E aí eu falei, juntei alguns irmãos, falei, irmãos, eu vou parar, eu não aguento, não vou aguentar. E aí eu fui, peguei, porque para mim as coisas de Deus é certo, ela é sim ou ela é não, porque a palavra de Deus fala, não sejais mornos, ou sejais quentes, ou sejais frios, porque senão eu vos vomitatei da minha boca. E aí o tempo passou, né? Eu já sofri muitas coisas na minha vida, irmãos, assim, desde a minha infância e tal, e tive muito difícil, conturbado e tudo, não era para mim estar assim que viva hoje, né? E assim, Deus abençoe a vida dos irmãos. Hoje de manhã, oi. Aí, assim, resumindo rapidamente, eu peguei, não aguentei, parei no caminho e o Senhor falou comigo que ia completar a obra na minha vida, irmãos. Quando eu fui construir minha casa, meu ex-marido viciado, falei, Senhor, e agora? Me deparei doente, com cisto no ovário. Eu tinha muito desejo de ser mãe mais uma vez, porque eu já tinha uma menina com 10 anos. O médico falou, se você não for mãe agora, talvez você não seja mais. E aí o Senhor peguei, eu falei com ele, falei, meu filho, você é o meu esposo, me dá um filho. E ele falou, não quero ter filho. Eu falei, mas o Senhor me prometeu que eu teria pelo menos mais um filho. E aí, grávidas, irmãos, assim, só resumir assim, bastante assim, a obra. Eu grávida com cisto no ovário, o Senhor me deu a graça, que eu tinha um carro, o Senhor me deu a graça de encher esse carro de vassoura, de ovo. Eu carregava aquele pente de vassoura quando eu chegava lá no meu lote, para poder, meu padrasto começou a construir para mim. E o meu ex-marido, irmãos, ao invés dele ir comigo para a igreja, ele só ficava lá na boca. E eu subia, descia o monte, falava, Senhor, e agora, cadê o meu esposo? Porque era para ele estar aqui, Senhor, ajudando. E ele não ajudava lá, o pedreiro, que no caso era o meu padrasto. E aí eu teve um dia que eu cheguei lá, meu padrasto falou, minha filha, não tem como a gente continuar, porque tinha acabado, irmãos, os material. Aí ele falou assim, que tinha que fazer assim, um muro assim, de arrimo assim do lado. Tinha que fazer arrimo fora a fora, no lote e tal. Era muito acidentado. O Senhor preparou assim, de uma maneira muito especial, só os irmãos indo lá em casa, para os irmãos poderem ver. E o Senhor pegou e um dia usou o servo de Deus, apontou para mim e falou, irmã, sua casa vai ter 2 lajes. Aí eu entrei lá, meu padrasto falou, nós vamos ter que parar, porque não tem mais condição. O vizinho vai ter que ajudar. Eu bati lá na casa do vizinho, porque ele tinha a obrigação de dividir comigo aquele arrimo, que estava muito caro. E o pouquinho de dinheiro que ainda me restava era para poder levantar a minha casa. E eu não tinha condição. Fui lá e bati na casa dele. Aí ele pegou, me humilhou junto com a família dele, falou que eu não ia fazer nada, se eu quisesse casa, eu que me virasse. Aí eu voltei lá e olhei para o monte. Eu falei, o Senhor um dia falou comigo que o Senhor era o meu pastor e que nada ia me faltar. Eu peguei e profetizei aquele Salmo 91 de Salmo, no esconderijo da sombra do Onipotente descansará. Irmãos, eu estava com o pé todo vermelho, lá tinha chovido, eu ajoelhei no meio daquela terra, falei, Senhor, essa terra foi o Senhor que me deu. O Senhor Abraão nas pedras, o Senhor tem poder de me prosperar aqui, Senhor. Ainda
que se o meu esposo não quiser essa obra, mas o Senhor tem poder de me dar ela na minha mão, porque foi o Senhor que me prometeu. Irmãos, resumidamente, o Senhor me deu, minha casa está lá. Tinha dia que não tinha dinheiro, mas batia gente lá na minha casa, falava, ó, mandou entregar aqui, sendo que ninguém tinha comprado nada. Então, assim, o Senhor fez uma grande obra, só que, infelizmente, o inimigo trabalha na mente, igual Deus deu na boca dos servos de Deus. Então, assim, meu esposo não quis saber, e aí eu não aguentei, parei. Mas o Senhor, vários servos de Deus lá em casa, e falou assim, irmã, quando você estiver triste, o inimigo pode querer acabar com a sua mente, mas o seu coração e a sua vida é do Senhor. E hoje de manhã, quando eu peguei aquela passageira, ela olhou para mim e falou a mesma coisa que Deus deu na boca do servo de Deus. Falou assim, irmã, tem obra de macumbaria, de feitiçaria contra a sua vida. Você não vai prosperar na sua vida sentimental, nem na sua vida financeira, nem na sua vida em canto nenhum. Mas hoje o Senhor começou a obra, e hoje de noite o Senhor vai completar a obra. Eu falei, Senhor, e aí, irmãos, o inimigo tem trabalhado mesmo na minha mente. Estava trabalhando, irmãos, porque muitas vezes eu falei, Senhor, só me leva dessa terra, porque eu não aguento mais. Mesmo fazendo tratamento de depressão, tomando os remédios e tudo. As minhas filhas dependem de mim, porque os pais não quiseram saber e tudo. A pequena está hoje com 8 anos, já tem mais de 7 anos que eu divorciei do pai dela. A minha maior já está com 18, para honra e glória do Senhor. Então, às vezes, a gente tem que ser assim, para todo mundo, o porto de seguro de todo mundo tem que ser a Mulher Maravilha, mas não é todo dia, né? Que a Mulher Maravilha acorda com nós. Então, assim, para honra e glória do Senhor, aí hoje de manhã Deus deu na boca dela, irmã, tem obra de macumbaria sobre a sua vida. E uns tempos atrás, uma irmã falou assim, irmã, vai 7 vezes na igreja. Eu fui 7 vezes, que o Senhor vai te libertar. Eu falei assim, irmã, eu fui, ainda o Senhor não aprova de me libertar. E ela falou assim, pode continuar batendo, porque uma hora a porta abre. Né? E aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. E eu saí hoje, pastor, sem rumo. Eu falei, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de encontrar com o Senhor, porque eu não aguento mais. Só Deus sabe como seria o meu dia de amanhã. Mas eu agradeço a Deus pelas misericórdias do Senhor. São a causa de nós não sermos consumidos, pastor. Deus abençoa a vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio. Eu falei, mãe, eu sou pequena, errante, mas eu creio no poder do Senhor. Que Deus, ainda que a gente peca, que a gente erra, mas o Senhor é aquele que tem misericórdia de nós. E o Senhor nos acha. E o Senhor, pela misericórdia de Deus, eu vejo com muita clareza, como eu não via há muito tempo, pastor. Que o Senhor Jesus, Ele me achou, mesmo eu não sendo merecedora, e me trouxe aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos, continua orando por mim, pela minha família. Tudo que Deus deu assim na boca dos irmãos foi tudo que eu estava passando. Eu tenho passado, mas eu não vou passar mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio. Amém. 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 E hoje eu vou falar para os irmãos. Foi um dia muito tribulado. Misericórdia. E domingo você vai vir aqui. Amém? Domingo você vai vir aqui receber mais da presença. Porque agora é hora de você preencher o buraco que ficou porque o mal largou a sua vida. Se o mal te deixou, tem um lugar que precisa ser revestido aí da presença de Deus. A Aline quer falar o quê? Pode falar. Senão você vai demorar. Vai, Aline, rápido. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
do fruto da oliveira vida, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Amém. Vamos que nós temos que ir embora. Glória a Deus. As irmãs vão dar um abraço na irmã lá, que os homens ficam de longe. Aleluia. É forte, né, Brasil? Tá vendo? É isso que Deus quer com essa igreja, irmão. Enquanto a gente estiver reunido, vai vir gente de qualquer lugar. Você está lá na sua casa fazendo, vai entrar gente lá. Posso? Me dá um pouco, quer participar? Pode falar, nós estamos ouvindo. Gente, presta bem atenção. Ouve aqui. Enquanto a irmã dava o testemunho, a Aninha estava lá. Mãe, ó meu pai, que o Alex adora novela, né? O Alex. Prestando atenção. Quem já viu o Alex prestando atenção desse jeito? Você viu que linda a célula? O Alex participou. Glória a Deus, né, Alex? Fala para ele, glória a Deus, Alex. Ele não gosta de novela, ele gosta de novela da vida real, é isso que ele gosta. Amém. Oh, glória a Deus. Amém? Então vamos embora. Vamos dar graça a Deus. Essa célula nossa, ela também pode dar oferta, tá? Você sentir no seu coração, tem um QR Code, você pode ajudar do jeito que você sentir. Amém? E ajuda a gente a vender a rifa, que a gente precisa levantar as doações até setembro. Dá a mão todo mundo. A Aline vai pegar os dados da irmã para a gente mandar mensagem para ela. E Deus abençoe a todos. Domingo, culto, eu não vou falar que é culto normal, porque vai ser fora do normal. Tá bom? Deus abençoe.